I Purple You! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Cass e eu tô aqui mais uma vez no canal do I Purple You BR. E hoje eu ia fazer aqui uma maquiagem rapidinha pra ir na igreja, pra ir ao culto. E eu pensei, eu queria falar sobre um assunto legal com a galera e queria fazer aquele negócio de maquiar e falar junto de novo, igual eu fiz da outra vez. E eu achei muito interessante aproveitar esse tempo que eu ia fazer a maquiagem pra ir pra igreja, pra aproveitar e falar de um assunto muito legal, muito interessante e que precisa muito ser falado nos dias de hoje, que é sobre identidade. Afinal, quem nunca passou por momentos e que pensou assim, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, para que eu existo, por que eu tô nessa terra, não é mesmo? Então, isso é um dilema que nós passamos por ele quase sempre. Porque a gente não nasce com um manual de instruções, né? Quando a gente sai da maternidade, os médicos não dão um manual de instrução para as nossas mães falando o seguinte: dá isso para essa criança aprender quem ela é. Não, não existe isso, não acontece dessa forma. Mas o cristão tem o seu manual de instruções, não é mesmo? O cristão tem a Bíblia. E você sabia que na Bíblia está escrito quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é a sua identidade? É muito interessante pensarmos sobre isso, pensarmos quem nós somos. Às vezes a gente se pega nesse dilema, né? Nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, se nós temos algum propósito, se a vida é simplesmente viver, se é simplesmente existir, ou se nós precisamos fazer algo sobre isso. E bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que nós não somos o que nós fazemos. Eu, por exemplo, eu sou uma professora, mas isso não me define. Isso não define quem eu sou. Eu sou uma digital influencer, isso não define quem eu sou. Isso é algo que eu faço, né? Professora é a minha profissão, mas não define quem eu realmente sou. Nós também não somos o ambiente em que nós estamos inseridos. Às vezes nas nossas próprias casas, e isso é triste de se dizer, nós vivemos num ambiente sem paz, nós vivemos num ambiente sem alegria, ou às vezes nós vivemos num ambiente muito bom, nós vivemos num ambiente muito familiar. Isso é pessoal, cada um tem a sua vivência. Então seriam vários exemplos que eu poderia dar, mas nós também não somos esse ambiente. Sabe, às vezes a gente pensa que o ambiente é que nos forma, não é mesmo? Bom, ele pode ter sim uma influência sobre a nossa vida se nós nos deixarmos ser influenciados por ele, mas nós não somos o ambiente em que nós estamos inseridos. A nossa identidade, ela não vem do que fazemos, ela não vem do ambiente em que nós estamos inseridos, ela não vem daquilo que as pessoas dizem sobre nós. Não. Com certeza a gente já escutou muitas coisas do tipo, eu, por exemplo, quando era criança e minha mãe ia nas reuniões escolares, as professoras falavam o seguinte: a Kézia é uma pessoa muito inteligente, é uma aluna muito inteligente. Ela faz as coisas certinhas, as notas dela são boas, não eram as melhores, mas as notas dela são boas, mas a Kézia é lerda. Falavam isso de mim. Isso me definia? Por muito tempo eu deixei isso me definir. Por muito tempo eu deixei com que isso dissesse quem eu era. Mas isso não era a verdade sobre mim. Sabe por quê? Quem falava isso sobre mim eram as pessoas. E você sabia que uma criatura não pode dizer o que a outra criatura é? Ela não tem a ciência sobre isso. O único que tem a ciência de quem nós verdadeiramente somos é o nosso Criador. Então, o único que sabe e pode te dizer quem você verdadeiramente é o seu Criador. Bom, como cristãos, nós do I Purple You acreditamos que o nosso Criador é Deus. E eu creio que se você está vendo esse vídeo, você também acredita nisso, não é mesmo? Então, o primeiro passo
que você precisa seguir se você ainda não sabe quem você é e se você ainda se encontra numa crise de identidade, se você não sabe para que você veio fazer nesse mundo, o que você tem que fazer aqui, pergunte ao seu Criador. Sabe, o que nos define, quem pode dizer quem nós somos, é aquilo que o nosso Criador diz sobre nós, não aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Às vezes a gente se deixa levar pelo que as pessoas dizem sobre nós, mas elas não sabem quem nós somos. Elas não sabem para que nós fomos criados. Porque esse sonho não está nelas, esse sonho está no Criador. E antes de tudo, primeiro de todas as coisas, nós temos que entender que, nós somos criaturas feitas pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Criador do Universo, feitos na intimidade, feitos através de um relacionamento de toque, pelo Criador dos céus e da terra, pelo Criador do Universo. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Você é criatura de um Deus que criou todo o universo. E aí, lá em Mateus 16, quando Jesus questiona aos discípulos, né? Vocês sabem quem eu sou? E Pedro diz, né, convicto, todo cheio, né? Eu sei, Senhor, eu sei, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bom, eles sabiam quem o Senhor era. Mas será que eles sabiam quem eles eram? Será que eles já tinham uma noção de quem eles eram? Se nós pararmos para pensar, a palavra identidade vem do termo idem. Ou seja, a nossa identidade não se refere exatamente a quem nós somos. Mas como assim? Sabe por quê? A palavra idem quer dizer igual ou parecido. Bom, então nós somos iguais ou parecidos com aquele que nos criou. Consegue pensar? Vai seguindo a linha de raciocínio comigo que você vai ver o que vai acontecer com você no final desse vídeo. Ou seja, se nós somos criaturas do Deus Todo-Poderoso, alguma coisa nós somos para Ele, não é mesmo? Ele não nos criou à toa. Lá na criação, em Gênesis, vocês podem pegar a Bíblia de vocês para fazer a leitura e pesquisar um pouquinho. O Senhor, quando Ele vai criar o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, com quem que você se parece? Então, o que é o seu idem? O que é a sua identidade? Você se parece com o seu Criador. Somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Sim, isso mesmo. E aí, quando Jesus veio ao mundo, ele passa por aqui, ele se sacrifica, ele se entrega numa cruz por amor a essas criaturas. E que a partir deste momento, essas criaturas não seriam apenas mais criaturas. Essas criaturas se tornariam filhos do mesmo Pai, do Pai dele, de Deus. Então, todo aquele que nele crê não perece, tem vida eterna. Mas para ter vida eterna, para não perecer, precisa ser chamado de Filho de Deus. Ou seja, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crê em Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Criador do Universo, todo aquele que admite que precisa dele, é filho dele. É por isso que nós não devemos colocar a nossa identidade, nós não devemos deixar... Eu tô fazendo isso aqui mais uma vez porque as olheiras continuaram fortes. É a vida da prole trabalhadora, gente. Boa sorte quando vocês começarem a trabalhar. Enfim, nós não devemos colocar a nossa identidade naquilo que dizem sobre nós. O que o seu pai diz sobre você? O que o seu pai eterno, o seu pai lá no céu, diz sobre você?
Ele diz que você é amado. Ele diz que você é único. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Você foi criado para a glória dele. Você foi criado por ele. E aí eu trago o mesmo ponto que eu trouxe no vídeo sobre comparação. Então, para que você vai ficar se comparando com os outros? Se só quem sabe qual é a sua identidade é o seu Criador. Para que você vai ficar tentando encontrar a sua identidade em quem são os outros? Para que você vai ficar tentando encontrar a sua identidade no que os outros fazem, no que os outros dizem sobre você e no que você faz? Não, eu, Kézia, por exemplo, eu não sou apenas uma professora. Eu não sou apenas uma digital influencer. Eu não sou apenas uma blogueirinha. Eu não sou apenas uma aprendiz de maquiadora. Não. Eu sou muito mais do que isso. Eu e você somos filhos, filhas amadas pelo Pai Eterno. Sabe, aquele pai que teve coragem de dizer: condene para o seu filho, e coragem de dizer: solte Barrabás. Vocês já pararam para pensar? Vocês já leram essa passagem? Se você não leu, eu te indico. Leiam os evangelhos. Aprendam sobre Jesus. Aprendam sobre a jornada e a caminhada dele aqui na terra. Porque quando a gente começa a aprender sobre Jesus, a gente começa a entender para que nós viemos aqui. A gente começa a entender para que nós nascemos. A gente começa a entender a nossa identidade. Então, se você ainda não leu sobre Jesus e se você ainda não sabe o que eu quero dizer, quando Deus falou, solte Barrabás e condene, crucifique o meu filho, você vai precisar ler. Você vai entender por que ele fez isso. Sabe por que ele fez isso? Para que no momento em que ele condenasse o filho dele, em que ele crucificasse o filho dele, ele adotasse Barrabás, ele adotasse o ladrão, ele adotasse o adúltero, ele adotasse o imoral, ele adotasse o lerdo. Ele nos adotou imperfeitos. Sabe por quê? Para ele, essas são as nossas imperfeições que nos tornam perfeitos, porque ele nos criou. Ele não nos criou para sermos adúlteros. Não é isso que eu quero dizer. Ele não nos criou para sermos imorais. Não, tanto que ele pede para que nós sigamos a moral bíblica. Mas o pecado fez isso conosco. Mas só por causa disso ele vai deixar de amar a criatura dele, a criação dele? Claro que não, sabe? Ele ama a gente do jeito que a gente é. Por isso, quando nós colocamos a nossa identidade em Cristo, e é por isso que eu disse para vocês, leiam os evangelhos, tenham conhecimento da passagem de Cristo por aqui, tenham conhecimento de tudo que ele fez e de tudo que ele falou. Assim vocês vão conseguir entender ainda melhor a identidade de vocês. Ou seja, quando nós colocamos a nossa identidade em Cristo, quando nós deixamos de ligar para aquilo que as pessoas dizem sobre nós e passamos a ligar por aquilo que o nosso Deus diz sobre nós, nós começamos a entender para que nós viemos na Terra. Nós começamos a entender quem nós somos. Nós começamos a entender por que o mundo e a humanidade foi criada. Vocês já pararam para pensar sobre isso também? Nas minhas crises de identidade eu realmente me perguntava sobre isso. Eu me perguntava para que o mundo tinha sido criado. Eu me perguntava para que eu havia sido criada. Eu falava: Deus, mas eu sou uma inútil. E aí Deus vinha e falava: você não é o que você faz. Porque eu imaginava que eu era uma inútil. Eu imaginava que as coisas que eu fazia, me definiam. Mas depois disso eu também aprendi que cada um tem o seu ritmo. Nós não precisamos ser acelerados que nem aquele tio empresário. Nós não precisamos ser acelerados que nem aquele professor de educação física. Nós não precisamos ser como os outros. É aí que está o ponto. Nós somos nós mesmos. Cada um de nós tem o seu
próprio ritmo. Cada um de nós faz as coisas da sua maneira, do seu jeitinho. Isso quer dizer que as coisas estão erradas? Não, o importante é que nós façamos. Mas isso não nos diz quem nós somos. Entendem o ponto? O que eu quero que vocês entendam é que a sua profissão, o que as pessoas que te machucaram dizem sobre você, o que os seus pais disseram sobre você, o que as suas professoras dizem ou disseram sobre você, não te define. O que te define é o que o seu Criador, é o que o seu Deus diz sobre você. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. E daí uma voz do céu falou o seguinte, a voz do Pai, não é mesmo? És o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me alegro, ou em quem tenho me alegrado. Ou seja, depois de tudo que Jesus fez, nós nos tornamos esses filhos. Aí é a questão. Ao crermos no Senhor, né, ao crermos no sacrifício de Jesus, ao crermos em Deus, nós somos filhos. Mas como ser filhos amados? Em quem agradam ao Pai. Se nós trouxermos para o nosso dia a dia de hoje, para a nossa vida, né? Então, se nós fizéssemos isso, vamos pensar. O que é um filho em que agrada ao Pai? Um filho obediente. Então, para que nós sejamos filhos que agradam ao Senhor, que Ele possa dizer: és meu filho amado em quem tenho prazer, o que nós precisamos ser? Obedientes. Então aqui eu já trouxe para vocês respostas. Quem vocês são? Não é o que os outros dizem, é o que o seu pai diz. Então vocês vão perguntar para o seu pai, para Deus, quem vocês são. E a palavra de Deus já diz isso para vocês. Vocês são filhos. E aí vocês vão querer saber, mas qual é o meu propósito nessa terra? É aí que entra a oração de vocês. Vocês vão entrar em um relacionamento com o Pai. Vocês vão conversar com o Pai de vocês. E vão perguntar para Ele qual é o propósito de vocês. Cada um de nós tem um propósito diferente. O nosso propósito, ele tá atrelado àquilo que nós gostamos de fazer. Então entendam a diferença. A sua identidade não é o que você faz, mas o seu propósito está relacionado ao que você faz. Porque geralmente o que nós fazemos é aquilo que nós gostamos. Se você está fazendo algo que você não gosta, pare e pense sobre a sua vida, senão você vai se sentir frustrado sobre tudo. E então, quando nós somos obedientes, quando nós obedecemos a palavra do nosso Deus, quando nós seguimos aquilo que Ele nos pede para fazermos, para sermos morais, não é mesmo? Nós o agradamos. E a partir do momento que nós o agradamos, nós podemos fazer jus àquela palavra. És meu filho amado, em quem tenho prazer. Você quer ser um filho amado em quem Deus tem prazer? Seja obediente. Nossa, mas é difícil obedecer, não é? Eu sei. Eu não tô falando pra vocês que é fácil, não. Não é fácil ser cristão. Não é fácil negar a natureza humana, não mesmo, porque o nosso corpo nos conduz a fazer tudo de errado. Mas nós temos o domínio próprio. E se você não tem, você pode pedir ao Senhor que te dê. Nós temos domínio próprio sobre as nossas ações, sobre o nosso corpo. Então nós podemos dizer para nós mesmos: eu não quero fazer isso. Nós podemos dizer isso: por amor àquele que me criou, eu não quero fazer isso. E a partir deste momento você se torna obediente. E aí, quando você começa a negar a sua natureza humana e diz aquilo, e diz pra você mesmo: eu não quero fazer isso, você está mostrando pra você e para as pessoas ao seu redor
que vocês são filhos amados de um Deus todo-poderoso. Vocês mostram para as pessoas ao redor de vocês a glória do Pai de vocês. E foi para isso que nós fomos criados, você sabia? Para que a glória dele fosse vista por meio de nós. Então, entenda, você é filho amado do Pai. Você foi criado de forma única. Você é incomparável. E para que as pessoas possam ver o Pai de vocês, através de vocês, vocês precisam ser obedientes. Para que as pessoas possam ver a glória de Deus através da vida de vocês, vocês precisam dar prazer a Deus. Então, além de filhos amados, nós somos aqueles filhos amados em quem dão prazer ao nosso Pai, em quem alegra o nosso Pai. E bom, como fazer isso eu já contei pra vocês, não é mesmo? Apenas obedecendo. Quer dizer que vai ser fácil? Quer dizer que vocês não vão ter lutas? Quer dizer que vocês não vão ter tentações? Quer dizer que quando vocês entendem a identidade de vocês, alguns momentos vocês vão se olhar no espelho e vocês não vão ter uma crise? Não. Eu sei a minha identidade e eu agradeço a Deus por Ele ter me mostrado. Mas às vezes a minha natureza tenta me enganar. Às vezes a natureza humana, né? O pecado, as tentações, as vozes do inimigo tentam me enganar, tentam me falar que não, eu não sou filha, que não, eu não sou incomparável. Mas é aí que a voz do Espírito Santo, que habita em mim e com quem eu tenho intimidade, consegue me lembrar: ei, você é filha sim. Ei, você é incomparável sim. Então, como resistir, como fugir dessas tentações? Tendo mais intimidade com Ele, tendo mais intimidade com o Espírito Santo. Porque aí, sempre que o inimigo vier tentar falar aquilo que você não é, ele não vai conseguir. Porque a voz do Espírito Santo vai falar pra você: ei, lembra que você é filho sim. Lembra que você é incomparável sim. Lembra que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha intimidade, tenha relacionamento com o Senhor, e Ele sempre vai te lembrar disso. E Ele sempre estará contigo. Então, quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos, filhas, amados, criaturas do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo. E para entendermos quem nós somos, para entendermos o nosso propósito, para começarmos a ver o nosso lugar neste mundo, nós precisamos de ter um relacionamento com este Pai. Com este Pai que nos ama tanto. Tanto. E mais uma vez, que deu o seu Filho numa cruz, por amor a nós. Eu gostaria de te desafiar a refletir sobre tudo que eu disse aqui hoje. Gostaria de te desafiar a se olhar todos os dias no espelho e dizer para si mesmo: você é filho de Deus. Você é amado por Deus. Você é criatura única do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te desafiar a fazer isso todos os dias. Às vezes pode ser difícil para você se olhar no espelho, eu sei, porque para mim também já foi. Quem vê a minha alegria, a minha autoestima nos dias de hoje não acredita como eu já fui. Mas quem me mudou, quem transformou a minha vida,
quem deu sentido para minha vida foi o meu Criador. Foi ao sentir o amor que eu sinto por Ele. Foi ao sentir o amor que Ele sente por mim. Eu entendi quem eu era. Eu entendi qual era o meu propósito. Eu entendi para que este mundo foi criado e o que eu estava fazendo aqui. Por isso eu quero te desafiar a fazer isso todos os dias. A dizer, olhar nos seus olhos no espelho e dizer: você é filho amado de Deus. Você é criatura feita unicamente pelo Deus Todo-Poderoso. Diga isso todos os dias. E tenha um relacionamento, tenha intimidade, converse com o seu pai todos os dias. E ele abrirá a sua mente e ele preencherá o seu coração. E ele te mostrará que você não precisa se comparar com os outros, porque ele te escolheu sendo quem você é. Eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha edificado a sua vida. E que se você gostou, que se você achou que o conteúdo é interessante, que você deixe um like aqui embaixo, deixe joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal do iPurpleYouBR. E compartilhe esse vídeo com geral. Porque eu entendo que esse conteúdo é interessante, que esse assunto é um assunto que deve ser passado, que deve ser repassado e repassado e repassado, porque nós temos que mostrar para o máximo de pessoas possíveis neste mundo quem elas verdadeiramente são. Para que elas não se afundem na própria tristeza delas, para que elas não se afundem na própria confusão interna delas. Então, eu conto com você. Um beijão. Até a próxima. I Purple You.